Fala pessoal, que bom poder reencontrar vocês aqui para darmos continuidade ao nosso estudo de função do primeiro grau, tá? Eu sou Diego Marinho, seu professor de matemática, e nessa videoaula nós aprenderemos a construir o gráfico de uma função do primeiro grau e abordaremos alguns conceitos importantes para nos auxiliar nesse estudo, como os coeficientes angular e linear e os zeros de uma função do primeiro grau. Então vamos ao que interessa. Então vamos construir aqui o gráfico da função y igual a x mais 1. Tá? Vamos utilizar essa função como exemplo para que vocês entendam e percebam como fica o gráfico de uma função do primeiro grau. Então eu montei aqui uma tabela em que a gente vai atribuir valores para x e vai ver qual vai ser o valor que a gente vai encontrar para y nessa função. Tá? Dessa maneira nós vamos formar pares ordenados. Vamos para a prática que vocês vão entender melhor. Por exemplo, os valores ficam a teu critério, beleza? Mas eu te sugiro que utilize valores pequenos para que você possa construir um gráfico não tão grande assim, um gráfico que caiba na tua folha de papel, né? Então vamos lá, você vai entender, vamos para a prática. Eu vou aqui atribuir o primeiro valor para x, eu vou dizer que o x vale 0, tá? Então quando o meu x é 0, quanto que vai dar o y? Olha só. No lugar do x ali na função, eu coloco 0. Então, vai ficar 0 mais 1. Y igual a 0 mais 1. 0 mais 1 é 1, não é isso? Então, meu y vai ser 1. E aí, eu consigo, para ordenado, 0 e 1. Ou seja, quando o meu x é 0, o meu y é 1. Tá? Isso daqui são as coordenadas de um ponto no plano cartesiano, galera. E eu vou chamar esse ponto aqui de ponto A. Beleza? Vou continuar atribuindo valores para ele. Então, vou falar que o x agora vale 1. Tá? Quando eu faço isso, substituindo na função, eu tenho y igual a 1 mais 1. Quando eu coloco o 1 no lugar do x, eu fico com 1 mais 1. E y igual a 1 mais 1. 1 mais 1 a gente sabe que é 2. Então, quando meu x é 1, meu y é 2. Eu vou chamar esse ponto aqui, essas coordenadas aqui, esse par ordenado, de B. Vai ser meu ponto B no gráfico. Outro valor aqui é 2. Vamos seguir a sequência. Então, no lugar do x, eu coloco 2. Então, nós vamos ficar com y igual a 2 mais 1. E o y vai ser igual a 3. Então, quando o meu x é 2, meu y é 3. Vou chamar esse ponto de ponto C. Tá? Você pode atribuir quaisquer valores, tá, garotinho? Eu vou atribuir aqui agora, por exemplo, um número negativo. Eu vou colocar menos 1, o x valendo de menos 1. Quando eu faço isso, nós ficamos com y igual a menos 1 mais 1. Menos 1 mais 1 vai dar 0. Então, quando o meu x é menos 1, o meu y é 0. Vou chamar de ponto D. E o último valor aqui na nossa tabela, eu vou colocar menos 2. Beleza? Então, quando o x é menos 2... nós ficamos com menos 2 mais 1. Menos 2 mais 1 é menos 1. Então, quando o meu x é menos 2, o meu y é menos 1. Eu vou chamar esse ponto de ponto E. Beleza? Agora eu vou partir para o gráfico. Tá? Nós vamos marcar esses pontos que nós definimos aqui no plano cartesiano. Tá? E relembrando a você, para marcar os pontos no plano cartesiano, nós temos que traçar retas perpendiculares aos eixos. Como assim, Diego? Por exemplo, no ponto A que eu quero marcar aqui agora, vou definir o ponto A. Eu tenho 0 para x e 1 para y. Esse aqui é o eixo das abscissas, o eixo x. Esse aqui é o eixo das ordenadas, o eixo y. Então, no eixo y, eu vou procurar o 0. O 0 está aqui, ó, é a nossa origem. Está aqui o 0. Ó. Tá? Então, o 0 aqui no eixo x. E no y é quanto? É 1. Então, aqui, ó, eu nem precisei traçar perpendicular. Perpendicular vai ser o próprio eixo y. O ponto vai ficar aqui exatamente no eixo y, em cima do 1 no y. Esse aqui é o nosso ponto A. Beleza? Vamos lá, então. Ponto B. 1 para x e 2 para y. Então, no eixo x eu procuro 1, certo? Está aqui 1 no eixo y, no eixo x. Olha só. Eu vou traçar uma perpendicular a esse eixo. No eixo x, tá? Passando pelo ponto 1, beleza? Então, olha só, vou traçar uma perpendicular aqui, ó.
tracei uma perpendicular a 1. Agora eu vou fazer a mesma coisa com o y. O y aqui no caso é 2. Então aqui no eixo y eu procuro 2, que está aqui, e eu vou traçar uma perpendicular ao eixo y. Tá? Então eu traço uma perpendicular aqui ao eixo y, e o encontro dessas duas perpendiculares vai ser o meu ponto B. Então percebam o seguinte, ó, elas se encontraram, se cruzaram nesse ponto aqui, ó. Então esse aqui é o nosso ponto B, beleza? Vou traçar o ponto C agora. Acho que você já entendeu a ideia, né? Eu vou fazer de uma maneira mais rápida e direta agora. Os pontos são 2 e 3, 2 para x e 3 para y. Então vamos lá. Vou unir direto eles aqui. E aqui 3 para y. Então o ponto de encontro entre eles é o ponto C. Agora, ponto D, menos 1 para x, está aqui, e 0 para y. O 0 para y vai ficar em cima do eixo. Sempre que uma das coordenadas for 0, o ponto vai ficar em cima do eixo do outro eixo, certo? Então o ponto D é esse ponto aqui, exatamente em cima do menos 1. E finalizando, menos 2 para x, está aqui, ó, meu eixo x menos 2, e menos 1 para y. Vou juntar essas duas perpendiculares aqui, ó. Menos 2 para x, menos 1 para y. Então esse aqui é o ponto E. Agora, galerinha, a gente vai unir esses pontos para traçar o gráfico de uma função do primeiro grau. E vocês vão observar que unindo esses pontos aqui, ó, eles estão alinhados, eles formam uma reta, tá? E o desenho do gráfico, vocês vão enxergar agora, quando eu traçar aqui e unir esses pontos, ó. Então, olha aqui, ó. Esse é o desenho do gráfico de uma função do primeiro grau, tá? Uma reta, beleza? Então, essa reta azul aqui, ó, ela representa, é o gráfico da função y igual a x mais 1. Tranquilo? Bem de boa, né? Mas aí você deve estar se perguntando, já ouço a pergunta sendo feita por você aí. Diego, para definir uma reta, nós só precisamos de 2 pontos. Perfeito, você tem razão. Você poderia ter parado no ponto B aqui, ó, para poder definir o gráfico dessa função. Somente para definir uma reta, nós precisamos de apenas 2 pontos, tá? E definimos assim uma única reta. Mas um conselho que eu te dou, se você for utilizar essa técnica aqui de atribuir valores para x, marque 3 pontos, tá? Porque o terceiro ponto, ele vai servir como uma prova real. Como assim, Diego? Imagina que você erre seus cálculos aqui. Essa função foi bem simples, né, de fazer os cálculos. Mas imagina que fosse uma função um pouquinho mais complexa e na hora de você calcular, você errasse suas contas e você achasse um valor errado para x. Se você fizer 2 pontos apenas, o A e o B, você vai encontrar 2 pontos, mas você vai encontrar 2 pontos errados e você vai traçar um gráfico numa angulação diferente, por exemplo, tá? E não vai ser o gráfico condizente dessa reta. Quando você faz um terceiro ponto, esses 3 pontos têm que estar alinhados. Se você errou um deles, eles não vão estar alinhados. Então você percebe e consegue retornar teus cálculos para corrigir teu erro. Beleza? Então, se você for utilizar essa técnica de atribuir valores para x, o ideal é que você faça 3 pontos. Tranquilo? Agora, olha só. Eu quero mostrar para vocês uma outra técnica para se construir o gráfico de uma função no primeiro grau. Para isso, eu tenho que abordar alguns conceitos importantes. Então, vem comigo aqui. Primeira coisa que a gente vai falar aqui, tá? É sobre os coeficientes de uma função do primeiro grau, tá? De uma função afim, tá? Os coeficientes são os valores de A e B, tá? A e B recebem nomes especiais. O A é o nosso coeficiente angular. O A é o coeficiente angular. E o B é o nosso coeficiente linear. Tá? E eles nos dizem coisas muito importantes em relação à função. Tá? Vamos falar primeiro sobre o A, o coeficiente angular. O A, ele define a inclinação do nosso gráfico, a inclinação da reta da função. Tá? Então, um conceito importante aqui para vocês. Se o A for maior que 0, ou seja, se o A for um número positivo, a função f vai ser crescente. Como assim, Diego? Ela vai ser crescente. Conforme você aumenta os valores para x, que você atribui para x, os valores para y, que são os valores da função, eles aumentam também. Os valores para x aumentam para a direita, certo? Conforme você vai atribuindo valores cada vez mais à direita na função, a função...
a função, o y, ele vai atribuindo valores maiores também. Consequência disso, a inclinação da reta ela vai ser para a direita, ela vai ficar dessa maneira aqui, ó, tá? Ela vai ficar inclinada para a direita, porque conforme você vai aumentando o x, o teu valor de y vai aumentando também, tá? E a gente diz que essa função é uma função crescente, porque conforme você aumenta o valor de x, o valor de y também vai aumentando, ela vai crescendo, e por isso ela é chamada função crescente. Então, tu viu que o teu a é um número positivo, já sabe que a reta vai ficar inclinada para a direita dessa maneira, beleza? E se teu a for menor que zero, ou seja, se ele for um número negativo, tá? A função vai ser decrescente. Conforme você aumenta o valor de x, o valor de y diminui, o valor da função diminui. E aí você consegue, o teu gráfico fica dessa maneira aqui, a tua reta fica com essa inclinação aqui, ó. Olha só. Então, sempre que teu a, tu olhou para a tua função, teu a é negativo, você já sabe que a função é decrescente e a inclinação vai ser assim, para a esquerda, beleza? Então, eu quero falar agora sobre o coeficiente linear, beleza? Que é o nosso b. O coeficiente linear de uma função, ele determina o seguinte, gente. Ele é a interseção do gráfico da função, da reta da função, né, com o eixo y. Ou seja, o b determina onde a função vai cortar o y. Tranquilo? Então, grave essas informações aí, que elas vão ser de grande valia nesse novo método que eu vou ensinar para vocês para traçar o gráfico de uma função no primeiro grau, beleza? Vem comigo aqui que eu quero falar mais uma coisa para vocês. Sai daí não. Então vamos falar agora, galera, sobre zeros da função do primeiro grau. Zero de uma função, zeros da função, né, são os valores para os quais são os valores de x para os quais o y é igual a zero, ou seja, a função fica igual a zero. Então, para a gente determinar isso, o valor de x para que o y seja zero, basta nós igualarmos a função a zero, tá? Que é o que a gente quer, que o y seja zero, não é isso? Então, eu vou fazer isso. Eu vou igualar o y a zero, vou dizer que o y é zero. Então, vai ficar da seguinte maneira, né? Eu já posso escrever até dessa forma aqui, que a gente está mais acostumado a ver, ó. 3x menos 15 é igual a zero. Dessa maneira, eu fiz o meu objetivo. A minha função está dando zero, ó. O meu y está dando zero. E agora eu tenho que determinar qual é o valor de x para que isso aconteça, para que o y fique zero, tá? E é o que a gente vai fazer resolvendo essa simples equação aqui, tá? Então, a gente vai ficar com 3x é igual... Esse menos 15, quando for para o outro lado, fica positivo, fica mais 15. E esse 3 que está multiplicando agora vai para o outro lado dividindo. Nós ficamos com 15 dividido por 3. Então, x vai ser igual a 5. Então, eu digo que o x, o 5, é o zero dessa função aqui, ó. É o valor de x para o qual a função dá zero. Para o qual o y dá zero. Beleza? E é assim que nós calculamos o zero da função no primeiro grau. Então, agora, nós vamos utilizar essas duas informações que nós vimos sobre os coeficientes e sobre o zero da função para construir o gráfico de uma maneira bem mais prática. Então, vamos lá. Então, vamos construir o gráfico da função y igual a menos 3x mais 6. Primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos encontrar o zero dessa função, tá? Ou seja, nós vamos igualar essa função a zero, como nós aprendemos, e vamos descobrir qual o valor de x quando isso acontece, tá? E isso determina, gente, o zero da função, o ponto onde o gráfico da função corta o eixo x. Então, olha só, vocês vão entender melhor. Então, eu vou igualar essa função a zero. Então, vai ficar menos 3x mais 6 igual a zero. Tá? Vou calcular agora o zero da função. Então, a gente vai ficar com menos 3x é igual a menos 6, porque passou para o outro lado, ficou negativo, mudou o sinal. Multiplicando isso aqui por menos 1, a gente fica com 3x igual a 6. Esse 3 que está multiplicando vai para o outro lado dividindo. E 6 dividido por 3 dá 2. Então, x é igual a 2. Esse daqui é o zero da minha função, gente. Isso quer dizer o seguinte no gráfico. Que quando o meu y é zero, ou seja, está aqui o y zero, o meu x é 2. O meu x é 2. Isso aqui quer dizer que eu criei um ponto aqui, um par ordenado, em que quando o x é 2, quanto que dá o y? O y dá 0, porque nós atribuímos esse valor, certo? E eu vou marcar esse ponto aqui, ó, no gráfico. O ponto 2 e 0. Ó. Ponto 2 para x e 0 para y. Vai ficar em cima do eixo x, né?
Por isso que eu disse que o zero da função é o ponto em que a função corta o eixo x, tá? E qual a segunda informação importante que nós vamos utilizar? Em relação aos coeficientes. Olha só, lembra do que nós falamos do coeficiente b, do coeficiente linear? Ele é o ponto de interseção com o eixo y, do gráfico com o eixo y. Ou seja, esse aqui é o valor de b, ó, 6. Menos 3 é o valor de a. Aqui a e aqui b. O b, que aqui no caso é 6, é o ponto onde meu gráfico vai cortar o eixo y. Então ele vai cortar o eixo y exatamente aqui no 6, ó. Tá? É isso que determina o meu coeficiente linear. E aí, dessa maneira simples, eu posso determinar o gráfico. Tranquilo? É só juntar esses dois pontos que nós marcamos, envolvendo o coeficiente linear, o b, e o zero da função. Tranquilo? E esse aqui é o gráfico dessa função. Y igual a menos 3x mais 6. Beleza? E aí a gente consegue comprovar o seguinte, o que nós falamos também do coeficiente angular. O coeficiente angular, se for maior que zero, se for um número positivo, a reta vai ser crescente. Vai ser assim, certo? E se for menor que zero, negativo, como é aqui, ó, menos 3, a reta vai ser decrescente, vai ser tombada para a esquerda, como foi o nosso caso aqui do nosso exemplo. Beleza, garotinho? Espero que você tenha gostado, principalmente tenha compreendido. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Se isso aconteceu, se você entendeu, deixa a tua curtida aí para mim, compartilha esse vídeo com seus amigos e eu aguardo vocês nas próximas videoaulas. Um abraço, bons estudos e até a próxima.